Então, como dissemos, né, Informática Aplicada à Arte é o nosso módulo de estudo, vamos iniciar hoje. E com grande alegria, né, estamos aqui para juntos aprendermos. E a Denise estará conosco aqui, né, Denise? Isso, bom dia, sejam bem-vindos todos a esse nosso novo módulo, né? Vamos aproveitar ao máximo. Informática Aplicada à Artes é um conteúdo muito interessante, onde vamos mexer não só com a parte de informática, mas também com muito psicológico, né, professora? É verdade. Então, para iniciarmos, né, nós já apresentamos aqui o módulo, vamos conhecer a ementa desse módulo. É importante destacar que esse módulo ele tem uma carga horária de 90 horas e a ementa é essa daqui, ó. Informática para a criação artística, o computador como ferramenta para trabalhos artísticos, educação estética visando apreciar e criticar as expressões artísticas variadas, principalmente no contexto digital, ferramentas básicas para apresentação, desenho e pintura digital, criação e edição de imagens e animações, posterior postagem na web e realização de atividade prática. Então, vocês agora acabaram de conhecer a ementa desse módulo e eu quero dizer a vocês que é um módulo assim que vai convidá-los a fazer reflexões, porque informática aplicada à arte, né? Por que isso? Nós já vimos em aulas anteriores a importância da informática no contexto geral do conhecimento e hoje, de forma particular, iremos entender a informática sendo utilizada na questão da arte. Bom, apresentada a ementa, a carga horária, que é de 90 horas, vamos conhecer os objetivos desse módulo. Primeiro, manipular alguns programas de computador, considerados ferramentas para a criação artística, no intuito de colaborar com apresentações de informações na sua escola. Depois, vamos analisar as diferentes técnicas de criação artística, desde a pré-história até a utilização do computador como meio para a criação artística. Depois, apresentar o uso do computador pelos artistas brasileiros e descrever alguns programas usados por eles na técnica de criação. Então, aqui cada um dos objetivos apresentados, que é manipular, descrever, analisar, apresentar. Só para lembrar que para cada objetivo desse apresentado, nós teremos as metodologias pelas quais iremos desenvolver cada uma delas. Ou seja, vamos começar com uma abordagem histórica para você depois entender o porquê da informática aplicada a artes. Continuando, iniciaremos este módulo cujo título é Informática Aplicada a Artes, considerando a educação estética, para introduzir e descrever as origens das técnicas artísticas. Desde a pré-história, você deve estar se perguntando se é preciso ir tão longe para conhecer a relação da arte com o computador, não é? Pois então, e aí você já parou para analisar por que ir tão longe, por que ir lá na pré-história para entender essas origens, para entender o processo atual? Já se perguntou, Denise? Sim, sim. Todos nós sabemos que quando temos que estudar algo, nós temos que buscar o início da sua história, né? Vimos isso em informática e agora informática aplicada às artes. Com certeza vamos ter que entender um pouco como surgiu essa arte, né, professora? E como ela, com o tempo, foi sendo aplicada na informática. Como vai usar a arte no computador? Eu acredito que o computador é só uma ferramenta de trabalho, não vou poder fazer nenhum tipo de, vamos supor, nenhum tipo de arte nele. Não tem como. Hoje, com a computação, nós temos muitas possibilidades de fazer trabalhos artísticos, né, professora? Exatamente. E nisso, devemos buscar a história e devemos entender um pouquinho da arte. Pois é, e para entender melhor esse contexto, a gente precisa entender as origens, como se deu o início do processo artístico, porquê da importância da arte, né? Então, para esclarecer essa questão, partimos da premissa
de que a informática e o computador, assim como todo conhecimento e atividade humana, só puderam ser inventados e imaginados por causa do próprio desenvolvimento, ou seja, ao longo de todos os milhares de anos da história da humanidade, dos instrumentos ou das ferramentas, dos suportes e das técnicas que serviram também a criação de todas as artes da história da humanidade. Ou seja, essa premissa, né, essa parte inicial, é importante você já ir visualizando o que eu posso entender de arte no contexto histórico. O que você poderia citar? As pirâmides do Egito, por exemplo? O que você acha? Khefre, Quéops e Miquerinos, né, as pirâmides do Egito. O que mais que você poderia lembrar? Nós temos belíssimas esculturas, obras de artes no Brasil, que você vai observar ao longo do nosso módulo que foram apresentadas, que também são manifestações de sensibilidade, de percepções, de compreensão. Tudo isso depois é transformado em arte, ou seja, tudo isso também será levado a um computador, onde você terá a oportunidade também de visualizar formas diferenciadas para se levar para o contexto escolar. Continuando. E o que vem a ser, então, essa educação estética? Nós já vimos que as formas diferentes de educação, elas são muito amplas. Nós temos a educação em todos os espaços, conforme diz alguns teóricos, mas aqui, de um modo particular, o que vem a ser a educação estética? Primeiramente, ela permitirá que você venha a ter um olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o campo das artes, desde sua pré-história até o dia de hoje. Ou seja, educação estética, ela permitirá que você, além de apresentar trabalhos interessantes para o seu público da escola, progressivamente possa, vamos observar o quê? Observar para tomar consciência de várias categorias artísticas tradicionais e mais contemporâneas, assim como descrevê-las e analisar seus componentes estéticos, como o espaço, a forma, a cor, o material e a técnica. E depois apreciar e criticar as diferentes linguagens artísticas tradicionais e inovadoras. Então, vejam só, quando você tem essa educação estética, você passa a ter uma certa sensibilidade no olhar e no perceber. Ou seja, a educação estética, ela permite que você, de certa forma, desperte para essa sensibilidade e possa utilizar técnicas também na aplicação de determinados trabalhos. Além disso, essa palavra aqui, descrever e analisar, elas são importantes porque você vai entender de uma forma melhor, né, a questão do espaço, da forma. E o interessante aqui, ó, espaço. Espaço é um dos objetos de estudo da geografia, para a gente ver a questão da interdisciplinaridade. O espaço e a forma. A forma, na metodologia também é uma forma também de se trabalhar, é uma maneira, aliás. Na metodologia, por exemplo, eu trabalho a forma e o conteúdo, ou seja, a estrutura e o que vem a ser aplicado. A questão da cor, né? A cor, a gente percebe que ela é mais estudada na arte, mas também na física eu tenho uma leitura referente à cor. E o material e a técnica, ou seja, essas palavras aqui que eu acabei de apresentar, todas elas fazem parte, no geral, de um grande aprendizado. E com isso você vai buscando diferentes formas de caminhar, de aprender, de aplicar e de desenvolver as técnicas também. Então, feito isso, vamos entender o seguinte, que todo artista plástico e o artesão, ele escolhe primeiramente um meio para se expressar: a pintura, a fotografia, o vídeo ou a informação, entre outros. Bom, e a pintura? Nós já vimos aí através dos estudos que a pintura, ela já vem há muito tempo nesse contexto histórico. Ela estava presente nas cavernas,
Ou os indígenas, por exemplo, eles fazem as pinturas em seu corpo para expressar as questões de marcas culturais. A pintura se faz na escola, quando a criança adentra ao espaço escolar, ela tem contato com as primeiras pinturas. Então a pintura, de uma forma ou de outra, ela faz parte dessa nossa caminhada. E a fotografia? Bom, nós iremos adiante, né, na próxima aula, ver a respeito dessa questão da fotografia, as técnicas aplicadas, os tipos de registro, as primeiras fotografias. E o vídeo? Bom, o vídeo, ele é uma forma também de expressão, né? Ele tem, de certa forma, a questão da sensibilidade quando você faz. Você já gravou algum vídeo assim, amador? Um pouquinho, assim, e também um pouquinho aqui, né? Querendo ou não, estamos gravando um vídeo, mas assim, o vídeo você pode se expressar, né, de uma maneira mais realista, assim, não que a arte não seja, mas o vídeo é você e você, né, professor? Então, assim, fica mais real, fica algo mais expressivo. A pessoa, você fazendo um vídeo chorando, fica emocionante, fica um vídeo, né, verdadeiro, vamos colocar assim, uma arte muito expressiva, né? E o vídeo, né, dependendo do roteiro que se elabora para se fazer a sequência de gravações, ele tem essa capacidade de captar, né, as emoções, sensibilidades, até a mesma própria fotografia. Temos aí vários registros onde se capta esse momento, é muito interessante isso. Então, de um modo geral, o meio é um dos elementos mais importantes para a comunicação do que observamos, sentimos ou imaginamos. Em outras palavras, os meios são condições do pensamento do artista. São momentos do seu processo de criação e parte integrante da sua expressão. A arte, ela considera fundamentalmente o ambiente, o meio e o material utilizados. Todos eles juntos condicionam as técnicas, as ferramentas e o estilo do artista, sua marca inconfundível e seu significado sensível. Ou seja, a questão das obras de arte, elas de certa forma ali, elas têm inseridos a identidade do artista, porque é o artista que vai criar. Ele pensa, ele planeja, ele projeta e ele executa a ação. Ou seja, aquela obra de arte, ela vai ter a cara e a assinatura do artista. Por quê? Ela retrata toda uma sensibilidade. Vocês querem um exemplo? Procure uma galeria de arte e vocês vão observar a diferença significativa de uma obra de arte para outra. Ou seja, ali tem resultados de técnicas, de percepção, de sensibilidade. E a arte, ela nos ajuda muito, né, através da arte-terapia, a entender mais ainda a influência da arte na vida do indivíduo. Um exemplo de arte é a arte de rua, né? É muito utilizado hoje em dia. Você sair nas ruas, principalmente em grandes capitais, e ver muros pintados. Não estou falando de pichação, estou falando de arte mesmo, aqueles muros pintados com temas da cidade ou pessoas, né, que possam ter significados na cidade. E essa arte é uma arte expressiva. Por quê? Porque nem sempre é a imagem idêntica de quem está sendo pintado. Então, assim, é uma arte que você logo reconhece, fala, ó, isso aqui é uma arte de rua. Então vocês podem começar a perceber disso daí, verificar a diferença de um artista para o outro. Tem artista que ele é mais dramático, tem artista que é mais sensível. Cada artista com sua sensibilidade, né, professora? Com a sua pegada, né? Vamos colocar assim. E isso daí é importante a gente frisar que no campo, né, nessa área do conhecimento das artes, isso é algo que faz parte. O artista ter a identidade dele, ter essa marca registrada do trabalho dele. Bom, nós vimos aí até agora essa questão da arte, porquê da informática aplicada à arte, embora mais adiante, nas próximas aulas, veremos mais aprofundado o porquê da informática aplicada a artes. Esse primeiro momento, a parte de apresentação, é a questão da contextualização histórica. E para isso, agora vamos entender o seguinte: as primeiras civilizações artísticas. A região do Mar Mediterrâneo, ela passou há aproximadamente 3.000 anos a ser um dos principais berços de grandes esforços de progresso do ser humano, no sentido
de edificar sistemas políticos, culturais, religiosos e também de caráter industrial e comercial, que contribuíram para as suas realizações materiais e espirituais. Bom, aqui nós temos, né, a apresentação referente a isso, o mar Mediterrâneo, a questão do recorte temporal 3.000 anos, também vimos a questão dos principais berços de grandes esforços e também progresso, a questão de edificar. O que é edificar? É tornar, construir uma base. Eu vou edificar, eu vou fortalecer essa questão política, cultural e religiosa. Mas o que tem a ver a arte com tudo isso, né? Hoje a gente observa nas igrejas, através de algumas decorações no próprio interior de catedrais, toda uma expressividade da arte, que vem contando, né, as narrativas referentes ao contexto bíblico. Ou seja, eu visualizo através de uma obra de arte o que aconteceu. Nesse caso aqui, de um modo particular, essas expressões elas podem ser observadas nos livros de história que apresentam as gravuras, algumas ícones e retratam exatamente esse contexto. Ou seja, através da pintura, da arte dos registros, a gente também conta a história que ocorreu em determinada localidade. Sendo assim, a arte, através do visual, que a gente chama de arte para ler, ela possibilita esse entendimento através do visual. Então, pessoal, e essas realizações, o que vem a ser? De certa forma, nessa linha do conhecimento, há sim realizações. Porque nós já vimos que tudo tem um porquê, tudo começa e tem a sua origem. E aqui no caso da arte, a gente começa aqui por essa exemplificação aqui dessa região do mar do Mediterrâneo. E aqui, as mãos dos artistas egípcios e mesopotâmicos eram guiadas por certos princípios de composição, determinados pelas suas crenças nas representações que faziam da realidade. Aqui ao lado vocês podem observar aqui, né, um homem e uma mulher. Aqui se pode observar o tipo de vestimenta, o tipo de postura e o tipo de simbologia que se utilizava na época. Nós vimos então a Mesopotâmia, agora aqui um pouco dos egípcios e também referente aqui à questão da crença, o que eles acreditavam, né? Então a gente vê que aqui nessas representações, ela apresenta essas composições referente a isso. Aí entra também a questão do contexto religioso. Um aspecto curioso é que o povo egípcio, tal como o mexicano, o peruano, o hindu, sentiram a necessidade de construir sob forma de pirâmides autênticas montanhas de pedra ornamentadas com enormes esculturas talhadas em rochas. E aqui vocês observam uma pirâmide. No módulo de vocês podem perceber melhor. Bom, aqui nós temos algumas culturas, né? O egípcio, o mexicano, o peruano. E se você pegar livros de história que falam desses povos aqui, vocês vão observar claramente como a questão da escultura é importante. Os astecas, os maias. E aqui, a questão das pirâmides, eu já citei logo no início, né, de Quéops, Khepri e Miquerinos, elas estão aí no contexto da história. Mas que monumentos belíssimos que para épocas bem anteriores, como se a engenharia pensaria isso, né? Eu tive o prazer de conhecer o Peru, né? Então, assim, Peru não, parte dele, né? E como você estava comentando, é de ficar de boca aberta, assim, com tanta arte que tem na cidade. A cidade, ela é voltada, eu conheci Cusco, a cidade é voltada para a arte mesmo. Tudo que você vê, e em questão das pirâmides, né, das montanhas que eles constroem de pedras, eu vi alguns monumentos
que as pedras pesam toneladas. Então, assim, daí você para e pensa, como eles, na época, não tinha tecnologia alguma, não tinha esses nossos equipamentos, né, hoje, que movem, né, essas cargas muito grandes, conseguiam colocar aquilo dali naquela posição, naquele local. E, assim, o mais interessante é o encaixe das pedras. Eles tinham toda uma técnica para ficar organizado, para ficar de uma maneira que ficasse esteticamente perfeito. Então, assim, que nem a professora acabou de comentar, eles tinham esse cuidado para fazer isso daí, né, professora? Para não deixar nada sair, que nem você olha uma pirâmide nos livros antigos, você pensa o quê? Não pode. A perfeição, né, o jeito que tá todos os lados, como eles são perfeitos, o encaixe, né, organizado. Então, assim, eles nesta época, até desta maneira, eles tinham que arrumar uma maneira de encaixar aquilo dali para não ficar esteticamente desorganizado, não seria isso? E o interessante é que na época o conhecimento da engenharia não era tão aperfeiçoado como nos dias de hoje. Por exemplo, se você fizesse a projeção, né, de um prédio e ele não estivesse de acordo com os padrões, poderia haver algum tipo de acidente, o que a gente observa muito hoje, quando eles não são bem projetados. Agora imagina vocês aí, em alguns milhares de anos aí que se passaram, como foi perfeito, porque até hoje, né, se tem registrado isso daí. Então, diante do que vocês viram no slide anterior, agora se apresenta as técnicas e as ferramentas da Antiguidade Clássica e da Idade Média. Dando um salto na história, você vai conhecer um pouco mais sobre as técnicas e as ferramentas artísticas desenvolvidas na Grécia, que são ainda hoje utilizadas no ensino da arte. Como nós já vimos, essa abordagem histórica ela se faz presente para você entender. Agora, por que, né? A Grécia, Fenícia, vimos o Egito, então cada um deles tem as suas particularidades em termos de pintura. Na Grécia, o homem ele deixa de ser a criatura dos deuses, pois Deus passa a ser modelado à sua imagem. Aqui, de certa forma, a gente observa um pouco da questão religiosa se apresentando através da arte. As imitações que pretendiam o homem às forças do universo e ao medo da natureza, existentes na pré-história, cedem lugar ao conhecimento racional, não tão austero como o de nosso mundo atual. E esse conhecimento foi denominado de filosofia. E o que vem a ser a filosofia? Filosofia é uma palavra de origem grega que quer dizer amigo da sabedoria. Filosofia, ou seja, essa sabedoria que vem impregnada de várias situações que, no geral, são apresentadas. O que vem a ser a sabedoria? É tudo. É o perceber, é o compreender, o refletir, é o analisar. Tudo isso se faz parte desse processo filosófico. E, com certeza, essa filosofia, ela especulava a respeito da origem do homem, da natureza do homem, do mundo físico, procurando o princípio de todas as coisas. Para o filósofo Pitágoras, o número era o princípio de todas as coisas, o arqué, que é uma palavra de origem grega, de onde derivava a harmonia da natureza, feito à imagem da harmonia do número. Essas preocupações levaram os filósofos gregos à construção da teórica, de onde nasce a matemática. Ou seja, a filosofia, os filósofos, é importante lembrar dos Sócrates, Platão e Aristóteles, e aqui se faz referência a Pitágoras. Ou seja, gente, a questão da harmonia da natureza, se combinando com números, e essa construção, tudo isso faz parte desse contexto filosófico que, consequentemente, gera resultados para o campo da arte. Na Grécia, o sentido geral do termo técnica coincide com o sentido geral do termo arte, compreendendo um conjunto de regras aptas a conduzir eficazmente uma atividade qualquer. Entretanto, a prática artística não tinha o mesmo valor que o pensamento filosófico,
pois era ela considerada uma atividade menor artesanal. Isso se deve à organização social que estabelecia que os piores trabalhos que exigiam esforço físico fossem feitos pelos escravos. Bom, de certa forma, né, os piores trabalhos artísticos feitos pelos escravos. De acordo com a história, os escravos contribuíram muito, não só a nível de Brasil, mas também fora dele. Tanto é que eles estão aí citados nos livros, a contribuição deles em vários segmentos. Aí entra na questão da cultura culinária. Temos pratos hoje deliciosos que foram criação, né, dos escravos. Enfim, esse pensamento filosófico é uma atividade menor artesanal. Por que seria isso, né? Por que isso estava ligado ao menor? Qual será a visão que se tinha desse contexto? E tudo isso depois era levado para a questão da organização social. A arte, ela buscava ser a própria realidade. As esculturas tinham movimento e representavam fielmente os costumes da época. O escultor explorava toda a gama das expressões humanas, o sofrimento, a morte, o sono, o riso, a ternura, a velhice, a infância, para melhor conhecê-las. A gente havia conversado no início, né, da aula a respeito da questão da arte-terapia, o fator arte como auxiliador no processo de resolver problemas de ordem emocional, estresse, entre outras situações. E aqui vocês podem observar que o escultor, ele envolvia, né, no seu trabalho as expressões humanas relativas ao sofrimento. Agora, qual era a ideia, então, a princípio? O que se pretendia fazer com esses registros? Aqui nessa escultura, você pode observar o quê? Dá para fazer vários trabalhos em cima dela, não dá? O que você faria aí, Denise? Aí já representa, né, bom, no meu ver, representa a nudez, né? Representa alguém, poderíamos citar que alguém com problemas físicos, mas são alguém que não está tão feliz. Então, assim, a arte, ela tem lá a expressão do artista, mas nós, quando observamos, podemos tirar nossas próprias conclusões. Então, assim, quanto mais expressiva ser, mais conclusões tiramos em cima, né? Nesse caso dessa imagem, nós vemos muitas possibilidades nela. Uma delas, a gente pode colocar povos antigos, né? Que antigamente eles andavam, né, com essa vestimenta, não com a nudez, mas assim, com essas roupas, né, com a parte de baixo, dessa maneira, com bastante tecido, assim. Exatamente. Né, então, através das imagens, a gente pode fazer todo um trabalho de criação, de texto, elaboração, percepção, sensibilidade e assim por diante. Séculos mais tarde, os grandes mestres da arte medieval, renascentista e barroca também empregaram esse meio. Em escolas de arte de hoje, a técnica ainda é ensinada, ou seja, a gente observa que a técnica, ela faz parte desse conhecimento. Eu preciso ter técnicas para fazer determinadas criações, eu não posso fazer de forma aleatória. E essa técnica é que vai, de certa forma, direcionar para que o artista tenha uma identidade. Qual é a técnica que você utiliza? Qual é o tipo de pintura que você utiliza? Qual é o tipo de combinação de cores que você utiliza? Como você faz as esculturas? Então, tudo isso são técnicas. É igual ao futebol, né? Para eu jogar futebol e entender, eu tenho que entender as técnicas. Até para a questão de entender mesmo, que nem você está falando, é muito interessante ver a cultura dos países ou do pintor em si. Por quê? Porque alguns usam tons muito fortes para representar. Às vezes você coloca dois pintores, né, para fazer a mesma tela, expressar a mesma situação. Um exemplo, quero que você pinte uma criança. Cada um tem a sua técnica. Então um pode ter um tom mais forte, outro pode fazer uma criança
um tom mais fraco, um pode usar a paisagem ao redor, e isso daí vai de pintor para pintor, né? De artista para artista. Então, assim, eu costumo falar, mesmo que você faça a mesma coisa que a outra pessoa, nunca sairá igual, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de se expressar. Não seria isso, professora? Exatamente. A questão do pensamento, ele tem as suas particularidades. Às vezes a opinião, ela pode ser parecida. Por exemplo, um tema de redação, caso do Enem, né? Violência contra a mulher. Então, a opinião, ela pode ser parecida em muitos pontos, mas o pensar, ele vai se caracterizando e criando as formas específicas. Bom, vamos agora dar um salto na história para conhecer as principais técnicas artísticas da Idade Média. Ainda hoje utilizadas, essas técnicas expandiram-se para além da pintura e da escultura. Os artistas desenvolveram as técnicas de vitral, iluminária e tapeçaria, como jamais haviam feito em outros períodos da história da arte. Então aqui a gente vai observando essas técnicas. E essas técnicas, a gente observa aí o avanço e hoje elas se fazem muito presentes nos dias de hoje. O vitral, ele foi muito utilizado no século XIII, em função das grandes construções das catedrais. Sua técnica consiste até hoje em cortar placas de vidro colorido em pedaços de vários tamanhos e, após um desenho previamente elaborado, uni-los com chumbo, criando nervuras que ligam os desenhos e as composições. Ou seja, o vitral, né, conforme já falamos, inclusive, a respeito das igrejas, das catedrais, vocês podem observar. Quando vocês forem a uma igreja, observem lá os vitrais que existem e vocês vão perceber que eles seguem uma sequência na contação de história. Ou seja, eles vão narrar situações, logicamente ligadas à questão bíblica. Porque pode ser a parábola do bom samaritano, do semeador. Então, qualquer uma delas pode ser retratada através dessa obra de arte que nós chamamos aqui de vitral, onde essas placas de vidro colorido, elas darão essa forma. Você já vai pensando aí, já vai lembrando aí da catedral aí da sua cidade, né? E já vai assimilando aqui com o que você está vendo. Então, para se fazer esse material, né, essa atividade, ela necessita de alguns recursos. E isso, a pessoa que é da área vai entender perfeitamente o que ela vai melhor combinar. Aqui, para exemplificar, tem uma imagem que você pode visualizar aí melhor no seu módulo. Ela é da Catedral de Brasília. E aqui, ó, você pode observar, ó, as formas que elas foram pensadas. É um trabalho minucioso, é um trabalho que requer muito tempo e é um trabalho belíssimo. Então, se você olhar assim mais de perto, você vai observar aqui, ó, de forma bem detalhada, as composições, né, desse vidro que foram se unindo e se foi se criando essa forma. Para aqueles que conhecem, já dá mais ou menos para ter uma ideia. Mas aí, com certeza, uma catedral ela vai ter esse tipo de arte, mesmo porque faz parte, né? Faz parte da maioria delas ter esse tipo de arte. Você já teve alguma experiência assim que te encantou quando você viu uma obra dessa? É sempre bonito de se ver, como você falou, quando você vê e começa a observar os detalhes, né? Como foi minucioso ter colocado, feito a história, porque existe sim uma história. As pessoas não percebem, não param para olhar e falar assim, não, existe uma história atrás. Então, quando vocês forem, né, visualizar, parem, olhem, tentem analisar, tentem reconhecer a história que está sendo contada. É um trabalho muito delicado, é um trabalho bonito, né? E não é fácil, esse daí realmente não é fácil de fazer, né, professora? Então, assim, vale a pena você parar, olhar e contemplar, porque realmente é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ver alguns e sempre fico encantada. E sem contar, pessoal, que é uma forma de contar e de trazer aquele espaço à memória, né, do que já aconteceu e do que se faz presente. Continuando, os livros litúrgicos religiosos
eram ricamente ornamentados com imagens pintadas e traziam frequentemente referências às cenas bíblicas e também aos temas profanos não religiosos. Aqui mais um exemplo, né, da questão da arte, os livros litúrgicos. E o que vem a ser essa liturgia? Bom, a palavra liturgia quer dizer o seguinte: a ação de Deus sobre o povo. Através dos livros litúrgicos, a gente tem uma representatividade do que vem a ser essa ação. E essa ação, ela pode ser apresentada através dessas imagens, pinturas, para você ter uma ideia de como essa ação ocorreu ao longo da história. E também as cenas bíblicas, você pode também depois pegar um livro onde ele traz isso, a narrativa através das imagens e do texto. Ou seja, você tem ali duas situações, onde você visualiza e onde você faz a leitura. Só para essa questão, professora, quando você vê um livro que está representado, eu não sei se já passou pela cabeça de vocês de falar assim, como chegaram a esse contexto, né? Para vocês verem que tudo tem que ter um estudo. O artista, ele estuda toda aquela história, né? Tanto bíblica, eu estou falando de qualquer história. E aí ele faz todo um estudo e na mente do artista ele consegue representar como vai ser aquela história, como deve ser cada situação daquela. E aí que sai aqueles desenhos, né, aquelas pinturas impressionantes. Aí você para e pergunta, por que você tem hoje na sua cabeça a imagem dos, um exemplo, apóstolos de Jesus? Por quê? Porque foi representado, teve um artista que teve o cuidado de estudar a história e colocar isso no papel, colocar isso numa imagem. E hoje, quando você fala um exemplo, mais um exemplo aqui, quando eu penso em Jesus, eu penso em quê? Numa imagem de um homem de cabelos longos, né? Por quê? Porque foi representado assim. Então, assim, houve alguém que estudou toda aquela história, estudou a Bíblia e aí representou assim. E isso daí é algo que fica marcado na nossa cabeça, porque é difícil hoje, quando você fala para uma criança, Papai Noel, o que a criança pensa? Um velhinho, né, de roupa vermelha, barbudo. Mas quem foi que pintou isso daí? Quem foi que colocou isso no mundo, né, professora? Quem teve essa sensibilidade, né, para projetar essa forma. Isso mesmo. Bom, vimos o vitral, agora vamos ver a tapeçaria. Foi outra grande técnica desenvolvida na arte, principalmente na França, durante a Idade Média. Até hoje, a tapeçaria francesa é admirada pela sua delicadeza e beleza dos desenhos e das cores. Então aqui você pode visualizar melhor no seu livro, no seu módulo, a imagem aqui de alguns elementos referentes à tapeçaria. Nós temos agora o resumo da nossa aula de hoje, né? Vamos ver um pouco o que foi visto nessa primeira aula. Primeiramente, terminamos aqui a primeira unidade, buscando apresentar a você as principais técnicas e ferramentas artísticas do passado, que contribuíram para que o ser humano chegasse ao século XXI. Assim, esta unidade procurou descrever as principais técnicas artesanais que são os substratos das técnicas modernas, mecânicas, eletrônicas e digitais. Muito bem, o que você entendeu aí? Só para fazer uma revisão. Vimos inicialmente a questão da nossa ementa. Apresentamos lá em forma bem sintetizada a ementa dessa disciplina. Depois, vimos um pouco por que da informática aplicada à arte. Vimos um pouco a questão da Mesopotâmia, não foi? Vimos um pouco do Egito, do Peru. Vimos as técnicas referentes ao vitral e à tapeçaria. E agora, essas ferramentas artísticas do passado, por que elas contribuíram para que se chegasse até os dias de hoje? E, de certa forma, qual é a importância que ela atribuiu à vida do ser humano? Esse caminhar da arte até os dias de hoje, ele é importante porque, de certa forma, ele faz com que o indivíduo perceba, compreenda e possa captar de uma melhor forma possível
essa sensibilidade artística, que tenha a veia artística. Então isso é importante para a gente entender essa influência da arte. E uma outra questão também muito importante é a arte, além, né, do que a gente vê na escola, ela é muito mais do que isso. Ela é um campo amplo de conhecimento e, nesse sentido, ela vai contribuir para que você tenha um olhar mais sensível, referente ao outro também. Por isso que se fala muito na chamada arte-terapia. O que vem a ser? Ela é muito aplicada nos dias de hoje, no sentido de auxiliar e ajudar o ser humano a enfrentar seus medos, traumas. E como se faz isso? Através dos trabalhos manuais de pintura, tapeçaria, enfim, são várias infinidades. Falando em arte-terapia, professora, devemos sempre pensar nessas casas, vamos colocar aqui, essas casas de apoio, né? Ou até nessas casas, esses lares para idosos, eles trabalham muito a questão da arte-terapia. Por quê? Porque é uma forma de colocar a pessoa que está ali para pensar, para ela tentar reagir, né? Porque eu conheço bastante pessoas que trabalham com a arte e que falam que não existe coisa melhor para distrair, para refletir sobre a vida. Com a arte, nós podemos pensar sobre a vida, podemos sair de uma depressão expressando aquilo dali. Tanto que a arte, ela passa todo o tempo exercitando a sua mente. E dizem que mente parada, né, não é coisa boa. Então, assim, se você passa o tempo inteiro exercitando a tua mente, hoje temos inúmeros tipos de artes, tirando assim, vou dar um exemplo básico, a fotografia. A fotografia hoje ela é muito usada. Então, assim, fotografia que você está falando, professora, eu tirar selfie? Não, não é selfie. É você ir para um lugar bonito ou não, pegar a beleza daquele lugar onde você se encontra. Às vezes, num lugar que só tem a terra, você encontra alguma coisa diferente lá. Você encontra um inseto que está sobrevivendo naquilo dali. Se você tirar uma foto daquilo dali, você vai ver que ali é uma maneira de arte. Você pegar algo que não é provável naquele lugar. Então, assim, muitas pessoas se recuperam de grandes depressões dessa maneira. Hoje nós podemos ver que cada dia aumenta mais a questão das pessoas estar tirando fotos, não delas, e sim da paisagem em si, né? Tá trazendo aquela realidade. Por quê? Porque às vezes, que nem eu falei, às vezes você está num lugar inusitado, aparece algo mais inusitado ainda e você pensa, uau, que lugar é esse, né? Que é isso? Como sobreviveu? E isso te faz você sentir um prazer maior pela vida, né? Exatamente, é a questão da sensibilidade, né? Nós vimos lá em um slide anterior uma escultura, né, onde você retratou que se percebe. E aí essa fala sua, ela apresenta exatamente isso, a importância e o poder da arte na vida da pessoa. Ela é tremenda. E a arte também, ela, além de ser trabalhada na escola, ela se percebe no dia a dia. Quando você sair, por exemplo, hoje, observa o que tem de arte aí na sua cidade. É alguém que fez uma pintura em um muro, é alguém que fez lá uma escultura, ali tudo é recheado de significados. Bom, ainda nessa primeira parte, nós procuramos também demonstrar que na realização de produtos e fatos culturais, as técnicas têm tido um papel fundamental, pois sem elas a história da arte seria indescritível. Como você pôde perceber nessa leitura inicial, a escultura, a arquitetura, a pintura sempre buscaram a integração perfeita da arte com a técnica, desde a fase rupestre, passando pelas pirâmides egípcias, pela arte clássica grega e pela arte medieval com seus incríveis vitrais. Então, olha aqui, gente, só para relembrar a questão da técnica, a arte desde a sua origem, os primeiros registros aqui, conforme o resumo apresenta, Grécia, Egito, Mesopotâmia, tudo ali são chamados de berço da civilização. Mas você não esqueça de uma coisa, as técnicas, elas se aplicam para várias situações. As técnicas, sem elas, a gente não pode fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo bem perfeito que vocês conhecem bem.
A BNT. A BNT ele é um documento técnico onde ele consta de orientações a respeito de elaboração de trabalho. Se eu não seguir aquele documento, a orientação do meu trabalho, ele não vai estar dentro do padrão, significa que ele estará fora. Então as técnicas, elas também no campo da arte, elas orientam de como fazer. Olha, combinação de cores, a forma, a estética, tudo isso forma o conjunto. E lembrando, a questão da arquitetura, o que vem a ser a arquitetura, né? Ela faz esse planejamento também de dar um tchan. É um trabalho em parceria com a engenharia civil, né? O engenheiro civil, ele faz a planta, projeta, e o arquiteto vem e dá aquela roupagem melhor para aquela criação. É um trabalho que faz uma boa parceria. Falamos também nas pirâmides egípcias, citamos aqui as 3, e a Denise também citou outros exemplos. Então, todas elas tiveram suas construções, suas elaborações. Para a época, não foi dentro do padrão hoje tecnológico, né? Que hoje eu disponho de um computador e auxilia na elaboração de um projeto, na criação de uma planta. Foi feito na base do percepção e do olho mesmo, do olho clínico. Ou seja, a pessoa pensava e fazia cálculos perfeitos. Tanto é que nós vimos aqui a influência da questão da matemática nesse momento. Aqui também vimos um pouco, né, do que fala a questão da Grécia, né, e suas influências para as questões atuais. Feito isso, as técnicas artesanais antigas, assim como os materiais, as ferramentas, os instrumentos e os processos de criação são fatores que condicionam a forma, a expressão artística e até mesmo o imaginário de quem cria. O que vem a ser esse imaginário, né? Todos nós temos essa capacidade de imaginar. Imagina você agora aí pensando, imaginando algo, fazer uma viagem. Então, a partir da imaginação, eu vou gerando momentos e pensamentos que vão me levar a uma ação. Então, com a arte não seria diferente. Eu faço o planejamento, eu penso o que eu quero idealizar, eu crio e depois eu torno tudo isso em uma belíssima obra de arte. Ou seja, criação envolve inspiração, envolve momentos de reflexão, não é fazer de forma aleatória. E tudo isso eu utilizo umas técnicas. Aí você pode perguntar assim, mas se eu não tiver conhecimento das técnicas, se eu não tiver conhecimento acadêmico, eu posso criar? Levando em consideração que um dos princípios também é a questão da sensibilidade, e muitas vezes tem o dom, né? Tem pessoas que nunca foram a uma faculdade, tem pessoas que nunca foram a uma escola que tem uma capacidade tremenda de criar, de desenhar, de projetar. E aí é outra situação, né? A gente não pode esquecer isso também. Nós temos essa sensibilidade, muitos de nós têm uma aptidão para determinada área do conhecimento. É lógico que se você puder, você vai aprimorar, vai aperfeiçoar esse conhecimento, para que ele tenha embasamento, para que você possa ter acesso a diversas literaturas e que você possa ter mais respaldo e criar cada vez mais. Os nomes citados na história, envolvidos na arte, eles fizeram toda uma bagagem e chegaram até o nosso conhecimento hoje. E eles também, de certa forma, são referências para nós, não é isso? Isso mesmo. E que nem a professora falou, até um pintor, ele tem que ter inspiração, tem que, né, dominar a técnica, mas principalmente ele tem que pesquisar, ele tem que estudar. Então, assim, ele tem que ter uma base. Então, mesmo que ele tenha técnica, que ele tenha inspiração, ele tem que estar se mantendo atualizado, estudando, ele tem que ler uma história para criar essa inspiração. Então, assim, mesmo quem nunca foi numa faculdade, que nem a professora falou, ele tem que buscar mais conhecimento, né, professora, para conseguir dominar perfeitamente e colocar na tela tudo que ele tem dentro dele. E também é importante destacar, se vocês pegarem lá a questão da história da educação, na época da vinda dos padres jesuítas, ali naquele momento, se focou muito o ensino da arte, né, desses trabalhos manuais, e justamente se ele fazia parte
do processo educacional, imagina a importância para o nosso dia a dia, né? Muito bem, pessoal. Apresentado todo esse contexto histórico, atualidade, Idade Média, perguntamos o seguinte: quais são as suas dúvidas? Eu acredito que deva ter uma dúvida ou outra. Bom, caso você tenha dúvida, você pode encaminhar aqui para o chat. A Denise hoje está aqui no comando. E caso persista a dúvida, com certeza você poderá contar com o auxílio do nosso colega tutor, da nossa colega tutora. São pessoas qualificadas que estão aí disponíveis também para auxiliá-lo nesse processo dessa aquisição do conhecimento. Bom, tiradas as dúvidas, vamos conversando, vamos dialogando. Não esqueça do memorial, é onde você vai registrar tudo, toda essa sua caminhada, e hoje começa uma nova caminhada que é justamente nesse módulo de informática aplicada, ok? Muito bem, conforme a nossa programação e sequência de atividades, agora teremos a atividade sala. Vocês terão um tempinho aí para resolver as questões, depois vocês fazem a devolutiva aqui com a Denise, ok? Esperamos a sua participação e até mais. Então, vamos à correção das atividades que vocês acabaram de realizar aí no seu polo. Bom, eu acredito que esse é o momento, né, de fazer uma síntese, uma atividade avaliativa para saber o que ficou nesse primeiro momento. É certo que com certeza outras coisas ficaram também, mas assim, a princípio, né, temos aí como base umas 4 perguntas e em cima delas você vai conversar com seus colegas, vai trocar ideias, informações, certo? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o que a educação estética permite? Então, a educação estética, nós vimos a importância dela, considerando que a educação é esse processo que está presente em todos os lugares. Aqui, de um modo particular, estamos focando a estética. E o que ela permite no ambiente escolar? O que essa educação estética favorece também fora do âmbito escolar? Nas galerias, nos ateliês, o que ela possibilita? Ela possibilita ter um olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o campo das artes desde a sua pré-história até hoje? Ela compreende só as relações humanas? Ela busca entender a estrutura da organização dos trabalhos referente à arte e terapia somente? Ou ela busca compreender as artes egípcias e da Mesopotâmia? Então, qual foi a opção que você marcou aí no seu polo? Tem alguma resposta? Temos sim, professora. Temos a resposta de Guajará-Mirim e de Cujubim. Eu acredito que as tutoras, tanto a Nielve quanto a Keila, enviou a resposta da turma, né, que não colocaram nome, e disseram que a questão 1 é a letra A. Ter um olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o campo das artes desde sua pré-história até hoje. Então, assim, todos colocaram essa resposta. Então, parabéns aí à turma que marcou a letra A. É exatamente isso. O objetivo da educação estética é ter esse olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o campo das artes, desde a sua pré-história até hoje, que foi o que a gente viu aqui, né? A gente viu a abordagem histórica para entender o início dessa arte e de que forma ela se aplica nos dias de hoje, ok? Mais alguma participação? Não, né? Não, professora. Vamos à segunda questão. A arte considera fundamentalmente, primeiro, o ambiente, o meio e o material utilizados, as não técnicas, algumas ferramentas, sua marca indecisa e seu significado não sensível, a falta de autonomia do artista ou os métodos que não são utilizados de forma correta. Referente a isso, é importante aqui o seguinte, ó, as técnicas que a gente frisou muito bem, elas são extremamente importantes para se entender esse processo. Então, eu preciso de técnica.
Qual foi a resposta certa? Tanto a Nielvin quanto a Keila também enviaram a letra A. Falou que a turma delas responderam letra A. Quero puxar a orelha antes, professora. Vocês não estão mandando a resposta pelo chat. O que está acontecendo? Vamos participar, porque a participação de vocês é muito importante para a gente ter esse retorno. Se vocês estão entendendo o que estamos explicando, se vocês estão tendo dúvidas, não tenham vergonha de enviar as respostas. Por quê? Porque com as respostas de vocês, a gente também se avalia aqui, né, professora? Então, assim, se vocês não enviam resposta, nós ficamos pensando assim, eles estão entendendo? E aí o que acontece? A gente vai explicando, e passa-se o tempo e vocês não entenderam porque vocês não mandaram, ficaram na dúvida, não mandaram a dúvida de vocês, nem a resposta. Então, por favor, enviem a resposta de vocês para que a gente possa se avaliar também aqui, né, professora? Exatamente. E sem contar que a participação de vocês é importante, né? A gente vai interagindo, vai conversando, vai trocando ideias. E também é bom saber que vocês estão aí acompanhando a aula e que estamos aqui, né, fazendo essa parceria junto com toda a equipe aí, com todos os alunos. Bom, então a resposta certa, né, já vimos que é a letra A. E não esqueça de uma coisa, a arte, ela, além do que foi citado aqui, né, que ela considera fundamental o ambiente, o meio em que ela ocorre e os materiais utilizados, a gente também não pode esquecer da sensibilidade, não pode esquecer do uso da técnica. Tudo isso é importante na elaboração dessa caminhada, ok? Continuando aqui. Terceira questão. Quais as principais técnicas artísticas da Idade Média ainda hoje utilizadas? Essas técnicas expandiram-se para além da pintura e da escultura, e quais são elas? Primeiro, os artistas desenvolveram as técnicas de vitral, luminária e tapeçaria. B, pintura em tecido, em telas e escultura. Pintura em alto relevo e artesanato. E iluminação, pintura em tecido. Qual foi a resposta certa? Só para registrar aqui, a Dilvana enviou que a aluna Neiva, na questão 2, respondeu a letra A. Parabéns, Neiva, correto. E também a Neiva respondeu a questão 3, letra A. Junto a ela, a turma de Cujubim, né, que a Keila tinha enviado, e a turma da Nielvin, de Guajará-Mirim, também enviaram a letra A. Então, parabéns a todos os polos. Está correto, professora? Exatamente. Os artistas desenvolveram essas técnicas, conforme a gente viu, né, do vitral, tapeçaria. E essas técnicas, elas foram aprimoradas ao longo dos tempos e hoje elas estão mais modernas. Ou seja, o vitral a gente pode encontrar nas catedrais, onde eles apresentam todo um recorte temporal, situam épocas, localizam o espaço. E as demais também podem ser vistas, né, tudo pode ser visto no dia de hoje. As demais opções aqui, elas já são mais atuais, né? São técnicas também que foram sendo aperfeiçoadas e melhoradas. Ou seja, de certa forma, no conjunto, quando se refere à arte, tudo isso está presente, né? E o importante é que nesse universo da arte você tem várias opções de fazer um trabalho da melhor forma e da maneira possível. Tem mais alguma participação? Não, professora, essa questão é só essa mesmo, só essas participações. Então vamos aqui para a quarta questão. Essa daqui é aquela questão que faz o convite à reflexão, é onde você se coloca ali na condição, né, de ser um educador nessa área também. É uma questão que te convida a analisar e já planejar, de certa forma, o trabalho que você vai fazer nessa área. E aí eu pergunto a você, bom, já vimos laboratórios, cada um deles. Vimos também a questão da informática, vimos vários conteúdos referentes a isso. E agora na arte, como eu poderei estar atuando, utilizando esse módulo de informática aplicada à arte? Então, a educação estética, ela permitirá que você venha a ter um olhar sensível, analítico, crítico e objetivo sobre o campo das artes desde sua pré-história até hoje. Ou seja, a educação estética permitirá que você apresente trabalhos
interessantes para o seu público da escola. Sendo assim, de que forma você, futuro técnico em multimeios didáticos, pode auxiliar nessa atividade? E aí pensaram, debateram, fizeram perguntas, enfim, o que você pode fazer para atuar como técnico em multimeios didáticos? Qual é a reflexão que você faz? Qual é a leitura que você faz referente a isso? Não se esqueça de uma coisa, essa educação estética, ela vem sendo trabalhada de certa forma no sentido de observar e contemplar também na escola alguns aspectos importantíssimos. E veja o seguinte, conforme nós já vimos, esse olhar sensível, esse olhar da análise, da criticidade e o objetivo sobre esse campo das artes desde a sua pré-história. Como você pode planejar isso? Entendeu? Como você poderia planejar isso? E como é que você faria, Denise? Primeiro eu vou colocar a resposta que eu tenho aqui e em cima dela a gente vai debater, que a resposta ficou muito boa. Foi da aluna Rosângela, lá a Keila enviou pra gente, né, deixa eu só achar aqui, tá? De Cujubim. Aí ela colocou assim: mostrando a fundo as características de cada arte, incentivando a busca pelo conhecimento de cada uma delas. E sim conhecer a beleza que cada um tenta mostrar por si, incentivar o público a buscar cada vez mais o prazer de apreciar cada arte. Ficou muito bonito, assim. E é isso, né? Ela retratou bem o que ela espera, né? Que eles estão mostrando a fundo cada arte e as pessoas precisam buscar o prazer de apreciar aquela arte, né? Porque hoje em dia, nós, que nem a professora havia comentado anteriormente, na rua mesmo temos vários tipos de arte. E aí ninguém aprecia aquilo, é como se fosse mais uma, né, professora? E ninguém para fazer uma reflexão, ver o tempo que aquela pessoa gastou para ter desenvolvido aquilo dali, ter pintado, ter feito aquela escultura. Então, assim, tem que pensar como o pintor, né? Quais foram os sentimentos que ele colocou ali, né? Qual foi a emoção que ele estava na hora? Tem todo esse estudo, né, professora? Exatamente. É o perceber a sensibilidade, né? As artes, elas por si só, elas não são criadas de forma aleatória. Nós já vimos que cada artista, artesão, ele tem essa capacidade de criar, de elaborar seu material, ou seja, de conferir uma identidade e deixar sua marca registrada. Em alguns casos, né, dependendo da pessoa, do conhecimento, ela olha e ela identifica alguns traços. Outros casos, a pessoa identifica lá pelo nome, né, porque a pessoa assina lá o quadro, assina a sua arte. Enfim, mas o importante também é frisar que você, enquanto técnico em multimeios, você pode exatamente auxiliar, né, o professor na elaboração de uma proposta para essa disciplina de artes. Embora tenha uma outra situação que eu vejo que é muito presente no ambiente escolar. A disciplina de artes, ela por si só, muitas vezes, ela deixa um pouco assim da sua preciosidade de lado. Às vezes, muitas vezes, inclusive, o profissional que atua com o ensino da arte não é um professor formado na área. É um professor que complementa a carga horária. Ou seja, para o professor não sair da escola, eu vou lá e dou tantas aulas para ele para complementar a carga horária dele. E com isso, infelizmente, deixa de ser atribuído aquele valor real e significativo à disciplina. Porque uma coisa é certa, você ser formado na área é uma coisa e você ter conhecimentos da área é outra. Então, você ser formado, que significa que você passou ali 4 anos da sua vida em uma graduação, estudando diariamente, se aperfeiçoando e buscando entender a fundo o que diz a teoria. Então, é uma outra situação que você vai também precisar saber lidar. Porque, às vezes, o professor ele vai precisar muito do seu auxílio para você poder disponibilizar na informática da sala, né, no caso, de programas e recursos que venham ajudar
o professor nessa atividade prática. Por isso que eu vejo que é muito importante o papel do técnico em multimeios. Embora a gente saiba que o técnico ele faz muito mais do que isso. Mas na hora de pesquisar, levantar informações, buscar sites que possam auxiliar, o papel dele realmente é muito importante. Então a resposta da aluna foi muito boa, realmente, muito assim, apresentou pontos de reflexão. E é importante também a gente já ir pensando nisso, né? Quando eu estiver formado, atuando na área, como eu posso fazer também nessa área do conhecimento? Tem mais alguma resposta? Não, professora, por enquanto ainda não. Só complementando o que a senhora falou, que nem a professora acabou de comentar, você como técnico, você não tem uma graduação em cima de artes, né? Você aqui vai ter um conhecimento básico e em cima desse conhecimento é interessante que vocês busquem mais. Então, assim, como eu posso auxiliar um professor nessa matéria? Porque, como a professora disse, nem todos os professores, eles têm conhecimento a fundo da área de artes. Então, assim, se já é complicado entender, né, já é difícil você entender toda a teoria de artes, imagina aplicar isso na informática. Então, assim, você está tendo esse conhecimento, você está adquirindo, sabendo os recursos disponíveis, vocês vão aprender recursos que possam auxiliar, e aí você vai auxiliar o professor nisso, você vai buscar a perguntar ao professor se ele quer sua ajuda, o professor vai aceitar com certeza, e aí você vai buscar meios que ele possa aplicar essa artes, né, na sala de informática, no laboratório. Por quê? Porque às vezes o professor pode ter conhecimento em artes, mas ele não conhece as ferramentas disponíveis no mercado que auxiliem isso. Então você, como técnico em multimeios, você pode fazer isso, você pode fazer uma pesquisa, pode ir atrás e falar, professor, encontrei uma ferramenta muito boa que vai te auxiliar neste conteúdo. E aí é só ajudar o professor, né? E dá muito certo essa parceria. Por quê? Porque vocês estão tendo todos os recursos, hoje vocês estão aprendendo os recursos que estão disponíveis para isso. Então, vocês já vão ter essa base. Então, para vocês auxiliar o professor, vai ser fácil, vai ser simples. Exatamente. E sem contar que o Google, você pode fazer muitas consultas, conhecendo museus. Nossa, tem uma infinidade tremenda de museus para você conhecer online, museus online. Então, você faz uma pesquisa que diz respeito à arte. Com certeza você vai ter muitos resultados, vai conhecer melhor um pouco esse universo do campo das artes e com certeza você vai se encantar. Porque eu vejo assim, a área do conhecimento ou as áreas do conhecimento, elas são tão maravilhosas, quando você busca conhecer cada uma delas, você fica encantado com a infinidade de possibilidades que existem. E sem contar que uma termina influenciando na outra. Então aqui, por exemplo, de um modo particular, na artes, nós vimos a questão das civilizações, que é um conteúdo que se estuda em história. Mas é uma influência que se vai para as outras áreas. Vimos o campo filosófico, vimos o campo da espiritualidade, o teológico, enfim. São vários campos do conhecimento que terminam por agregar valores às demais áreas do conhecimento também. Tem mais alguma resposta? Não, professora, eu não sei se está ocorrendo algum problema, mas vários polos, caiu a conexão. Então, assim, eu acredito que deve estar acontecendo algum problema nos polos mesmo. Certo. Okay. Bom, pessoal, então nós tivemos aqui 4 questões, 3 onde você marcou a opção correta e uma onde você pôde apresentar a sua reflexão, a sua análise a respeito da sua atuação enquanto técnico em multimeios didáticos. Nunca deixem de fazer uma reflexão em cima, entendeu? Aproveitem também para registrar tudo isso no memorial de vocês. Deixem lá os registros diários. Hoje começamos essa disciplina, a primeira aula, logo mais teremos a segunda aula. Enfim, eu quero agradecer a participação de todos nesse momento. Quero pedir que façam uma leitura novamente do que vimos hoje, vejam os slides, vejam uma videoaula, enfim. Quero somente agradecer e desejar a vocês uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. E Denise, suas considerações.
Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo e qualquer dúvida envia pra gente. Lembrando do memorial, qualquer dúvida também pode colocar no memorial, que a gente está sempre olhando, e até a nossa próxima aula.